Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Deus é fiel, nos permitiu chegar até aqui mais um dia na presença do Senhor. Eu quero trazer um estudo aqui para o canal, né? Dentro da linha aqui da playlist Seitas e Heresias, conforme a votação que eu deixei há 11 dias atrás, né? E o vídeo mais votado, né, na enquete é os símbolos maçônicos nas igrejas, sim, igrejas evangélicas e que confessam a Jesus, amém? Mas devemos confessar primeiro onde? No coração. Então, para iniciarmos aqui o vídeo, né, esse estudo que vai ser também dentro da área da apologética, né, na teologia, nós vamos o que? Refutar heresias. Então, queridos, vamos fazer um estudo aqui profundo sobre esses símbolos, né? Algo que tem a ver com a minha conversão, né? E a minha saída também, uma das causas da minha saída da Igreja Batista da Lagoinha. Sim, nós devemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Então, qual é o segredo para que você não seja enganado? Buscar constantemente o batismo do Espírito Santo e o discernimento de espíritos, que é um dom que está no livro de 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, não vem de obras, mas é dom de Deus. Deus nos salvou, Deus nos soprou até aqui. E outra coisa que é característica do cristão é crescer em graça e conhecimento de Deus. Amém? De glória em glória. É o nosso chamado, evangelizar, amém? E o que? Firmar, estruturar, amém? Os povos, né? As nações que ouvirão aqui, porque tem nações que ouvem esse canal. Quando eu digo nações, pessoas, né, de vários estados, né, que eu já vi relato aqui, pessoas de outros países ouvem este canal, amém? Então o Senhor me chamou a você, chamou a todos que ouviram a Cristo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você é chamado para isso. Se você está ouvindo esse vídeo para contribuir nessa obra, compartilhe, comentem. Então comentem, queridos, vocês devem comentar, vocês devem curtir, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e o algoritmo, né, vai levar esse vídeo para muitas pessoas. Então, o importante não é muitos seguidores, mas é o quanto vocês participam da obra. Amém? Então, vamos começar lendo a palavra no meu livro aqui, ó, de Coríntios, 1 Coríntios, né, escrito por Paulo, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, deixa eu ver se é 1, é 11, capítulo 11, verso 19, que está escrito assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aqui fala o contexto da ceia do Senhor. Então, a ceia, queridos, quando a palavra ela entra no nosso coração, ela é aplicada em várias áreas específicas da nossa vida. O que é heresia? Heresia é um ensino que é contrário às escrituras, à verdade sólida das escrituras. Então o Senhor tem chamado nesses últimos dias os sinceros. Os sinceros é aqueles que falam a palavra de Deus, que pregam o evangelho, amém? E que ceia com o Senhor, que participa, amém? Do corpo de Cristo na terra, que participa com os irmãos, que tem os seus devocionais, que tem as suas buscas na madrugada. Então o Senhor nos chamou para isso, para sermos participantes da glória dele. Amém? Então importa que haja heresias, confusões doutrinárias, igual eu tenho trazido aqui. Deixa eu ver o tempo para calcular, pessoal. Eu tenho trazido aqui no canal, na playlist Seitas Heresias, né, combate a pastores, né, que pregam o que? O ventre, que adoram o ventre. Qual o exemplo? A pastora Sara Shiva, né? Outros, Cláudio Duarte, Thiago Brunet, esses aí são o quê? Lobos devoradores, em pele de ovelha. Ah, Márcia, você está julgando? Não, julgando o ensino errado,
que tropeça, Deus mostra no sonho, na visão, testifica, envia pessoas para testificar. Porque quando eu venho trazer algo para o canal, eu peço testificação do Senhor, eu peço que Deus use pessoas, os meus líderes, e eu tenho pessoas que me corrigem. Então, queridos, eu não venho aqui simplesmente trazer um vídeo, amém? Não só trazer um vídeo, mas eu tô aqui, assim como vocês, atendendo um chamado no mundo, do mundo espiritual. A vida, ela é espiritual. Muitas vezes nós estamos num templo e muitos símbolos maçônicos, que eu vou mostrar aqui para vocês, muitos desses símbolos, queridos, vocês estão ali compactuando e participando desses rituais. E muitas vezes Deus não está nisso, porque ele fala que não habitará em templos feitos por mãos de homens. Só que uma coisa, Deus ele abomina o louvor às esculturas. As esculturas, queridos, não é somente imagens, né, de padroeira, de Nossa Senhora, não. Mas o formato do templo, ali no mundo espiritual, está cultuando um Deus. E muitos desses símbolos, esses símbolos, eles cultuam Apolion, Abaddon, é o Deus do abismo, que está lá em Apocalipse, capítulo 9, se eu não me engano, verso 11, ou vice-versa. Apolion, Abaddon, está repreendido em nome de Jesus. Então, queridos, é muito sério. Vamos fechar os olhos e consagrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero trazer neste momento, Pai, a palavra que teu Espírito me tocastes, as imagens que o Senhor me elevou, Pai. Ó Deus, eu sou o pó da terra, nada posso fazer, ó Pai, mas eis-me aqui, Senhor, para ser instrumento, Pai, para este povo que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Sopra sobre os quatro ventos, ó Pai, a revelação, ó Pai, aleluias, a sabedoria, o entendimento, o discernimento de espíritos, ó Pai. Eu repreendo neste momento, Pai, toda distração maligna, Pai, ó Deus, toda dureza de coração, ó Pai, tudo aquilo, Pai, que os homens cogitam para a carne, caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor, ó Deus, não trabalha com a carne, o Senhor trabalha em verdade, o Senhor trabalha em espírito, e não há outro Deus, não há outra fonte, Pai, se não ser o Senhor. Cristo é a salvação, traz a salvação mais uma vez para este povo, Pai. Ó Deus, abre os olhos àqueles que são incautos no entendimento, Pai. Ó Deus, vai restituindo aqui vidas, ó Pai, vai libertando pelo conhecimento, Pai, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então liberta este povo da escravidão do pecado, liberta este povo, Pai, que está preso nessas seitas, liberta este povo que está preso em costumes de homens, liberta este povo que está preso, Pai, a qualquer vento de doutrina. Eu repreendo neste momento, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno, todo espírito do engano, caia por terra agora, seja anulado agora. Vai queimando, Jesus, 70 vezes 7 fogo, com o poder da tua ira, Pai, consome os nossos inimigos, ó Pai, nas regiões celestiais, ó Pai, e aqui na terra, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus eu entrego esse vídeo ao Senhor, essa ministração, Pai, esse estudo, aleluia, sobre as heresias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Então, pessoal, eu postei no canal há 12 dias, na verdade, né? O vídeo que vocês mais votaram é esse daqui, ó. Os símbolos maçônicos nas igrejas evangélicas. Então vamos estudar isso daí. Amém? Então, pessoal, esse é o símbolo da maçonaria, né? Em que fala de um Deus, né? Que é o arquiteto, ele se refere a isso, principalmente o Edir Macedo, né? Eu vou citar não, porque é uma pessoa pública. Amém, queridos? Então,
falam muito de um arquiteto do mundo e tal, aí vocês podem ver o símbolo, que ele é bem geométrico, né, matemático, se refere à filosofia, né, deste mundo, dessa terra. Amém? O desenho aí, ele é bem para essa área, né, exata, né, aquilo que se utiliza de recursos humanos, de sabedoria humana, porque o Senhor sim trabalha com a sabedoria humana. Só que essa sabedoria humana, né, que é a arquitetura, que é a geometria, que é a matemática, ela deve o quê? Exaltar o nome do Senhor. Amém? O Senhor nos deu talento, sim, e deu dons espirituais. Os dons espirituais, ele vem pelo novo nascimento. Amém? Em Cristo, quando você é feito filho de Deus. Só que os talentos você nasce com eles. Amém? E desenvolve eles aqui na terra. Porém, devemos usar o quê? Com dom espiritual para glorificar o nome do Senhor. Por que você está falando nesse tanto de detalhes, Márcia? Porque tem pessoas que, queridos, têm sede do conhecimento. Tem sede de conhecer, e a Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Então devemos sim estudar profundamente as coisas, para a gente não ser incauto, amém? Olha aí, ó, o símbolo, ó. E eu vou ler a respeito desse símbolo. Isso aí é o símbolo da maçonaria, né? A régua aqui, o triângulo, né? E forma uma pirâmide aí, como vocês veem. Olha, a maçonaria fala que é uma organização fraternal. Maçonaria consiste em organizações fraternas que remontam às antigas fraternidades de pedreiros que a partir do século XIV regulamentavam as qualificações de sua profissão e sua interação com autoridades e clientes. Os graus de maçonaria mantêm os 3 níveis das guildas de artesanato medieval, né? O artesanato ele tem a ver com a matemática também, igual eu citei ali, viu, queridos? Os de aprendiz, companheiro e o mestre maçom. Ao candidato desses 3 graus, né? Porque forma a pirâmide assim, ó. É muito sério, queridos. Estou fazendo o símbolo, mas é para vocês entenderem. Eu não tá repreendido, eu não tenho parte com isso não, viu? É só para vocês entenderem, porque tá na igreja, né? Tá na capa dos CDs, né? Dos CDs, dos gospels. Então, é muito sério isso aqui. Ao candidato desses 3 graus é progressivamente ensinado o significado dos símbolos da maçonaria e é confiado a cumprimentos, sinais e palavras para indicar a outros membros que ele foi iniciado. Então, nesses rituais, né, geralmente tem um cumprimento maçônico, geralmente é com mãos dadas, né? Eu já vi vídeos, alguns rituais, e mulheres são proibidas, né, de participar, e geralmente são homens que fazem parte. Ah, Márcia, dá um exemplo, então, quem participa: donos de supermercados, de grandes redes, né, multinacionais, pessoas que estão na política, que têm um cargo alto, né, de poder, no Tribunal Federal, por exemplo. Eu não estou falando quem é lá, Deus não mostrou ainda, mas geralmente sim, queridos, pelos nomes que nós pesquisamos na lista da maçonaria, aparece lá, né, até alguns pastores, né, incluindo Silas Malafaia também, muitos pastores, Edir Macedo, vai indo, queridos. Então, o Senhor te chama hoje para sair do engano, amém? Então, isso está inserido na igreja, porque é uma falsa paz, é uma religião, é uma adoração a um Deus oculto, que muitas pessoas estão prestando reverência e não sabem a quem. Estão indo ali no templo, mas aquele templo é o quê? É uma escultura. É uma escultura no mundo espiritual, porque a vida é espiritual, começa primeiro nos céus. Então, vamos continuar aqui, né? Estou explanando para vocês pegarem o entendimento. A unidade organizacional básica local da maçonaria é a loja, que geralmente é supervisionada em nível regional, estado, província ou fronteira nacional, por uma obediência ou potência maçônica. Não existe uma grande loja internacional que supervisiona toda a maçonaria. Cada obediência é independente e não se reconhece necessariamente como legítima. Então aqui está falando, né? Vamos ver a história aqui da maçonaria.
Então, né, são reuniões, como vocês podem ver aí. Começou, aqui tá falando Paris, né? Hoje nós vemos Paris como uma capital principal da França, né? Aqui fala a data de 1745, acredito mesmo que é século XIV, né? Porque século XV é depois de 1800. Então, século... Ah, não, até mais, ó. Até errei. Meados do século... Não, até... deixa eu ver aqui. Século XIX, esse daqui, pessoal. Mas aqui 1745 é menos. Acho que é entre os séculos 14, 15 e 16. Ok? Depois vocês aprofundam nisso, né? Nas datas. Os historiadores maçons que buscam a origem do movimento, uma série de documentos semelhantes conhecidos como os manuscritos maçônicos, né? Aqui, queridos, é só para dar uma pincelada, tá? Então, vamos tirar os pontos chaves aqui. Quais são os pontos chaves? Que a maçonaria, ela é antiga, certo? Antiga na história, então ela é histórica. Amém? Outra coisa, ela ocorre em lojas. Segundo, entre homens, e eles buscam poder, eles passam a ideia, né, de que creem em Deus. Só que esse Deus é o que está em Apocalipse, por causa do símbolo do bode que eles adoram. Eles adoram o bode. E o bode é o símbolo do Deus do abismo, que se eu não me engano, tem a ver com o inferno, essas coisas. É muito sério, viu, queridos? Então, esse é um Deus que está nas igrejas evangélicas, que Deus começou a me mostrar em 2017. Amém? Então, antes de criar o canal, tudo, Deus já estava organizando, Deus já estava planejando, projetando. Deus, ele tem projeto com cada um na terra. Então, antes de trazer os estudos, Deus já tinha falado há um tempo comigo. Amém? Deus estava já preparando esse momento, pessoal. Então, é muito sério. Vamos dar uma pincelada aqui, né? No caso do estudo, um estudo aqui de um site cristão. O que pensa da maçonaria? Então, no canal não. Aqui no site, né? Got Questions sua questão, né? Perguntas cristãs, resumindo. O que é maçonaria? Em que os maçons acreditam? Olha, vale a pena ressaltar que por meio desse artigo não estamos afirmando que todos os que estão envolvidos na maçonaria são cultistas, né? Ocultista porque os rituais são ocultos, né? Não se vê, é escondido. Mas tem pessoas que filmam. Ou que todos os maçons acreditam em todos os itens mencionados abaixo. O que estamos dizendo é o seguinte: a maçonaria em seu núcleo não é uma organização cristã. Há muitos cristãos que têm abandonado a maçonaria depois de descobrir do que realmente se trata. Há também bons e piedosos homens verdadeiros, crentes em Cristo, que são maçons. Acreditamos que isso acontece quando essas pessoas realmente não conhecem a maçonaria. Cada um deve orar por sabedoria e discernimento do Senhor, tá vendo? Tem que buscar discernimento quanto à possibilidade de se envolver com esse movimento. A maçonaria, Estrela do Oriente e outras organizações secretas semelhantes parecem ser inofensivas, com fraternizações. Então, queridos, igual na religião dos mormons, né? Eles acham normal a maçonaria, né? Porque eu já perguntei uma parente minha sobre isso, e eles apoiam. Não é que apoiam a maçonaria, porque eles não conhecem, né? Mas assim, aparentemente, quando a gente não tem os olhos espirituais abertos, acha que é algo que vai ajudar o próximo, né? Porque eles se ajudam entre si e prosperam. Só que essa prosperidade no mundo espiritual, ela é maligna. Amém? Aqui. No entanto, após um exame mais detalhado, descobrimos que a única exigência de crença não é
preciso acreditar no Deus vivo e verdadeiro, mas que se deve acreditar na existência de um ser supremo, o que inclui os deuses do islamismo, hinduísmo ou qualquer outra religião mundial. Então aqui já aponta para a nova era, que o que cogita para o governo do anticristo, porque ele quer criar uma só religião. Então por aí vocês já estão vendo, né? As crenças e as práticas bíblicas e anticristãs dessa organização são parcialmente escondidas sob a aparência de uma suposta compatibilidade de fé cristã. Então, queridos, temos que entender que nem todos que se dizem cristãos são. Amém? A seguir está uma comparação do que a Bíblia diz com posição oficial na maçonaria, a salvação do pecado. O conceito da Bíblia, Jesus tornou sacrifício do pecador diante de Deus quando derramou seu sangue e morreu como propiciação, pagamento pelos pecados de todo aquele que iria crer nele. Está em Efésios, né, que eu citei no início do vídeo, né, porque o Espírito Santo, ele trabalha com sincronia, né? O que é sincronia? Vai e volta, né? Mesmo sentido, né? Testificação no quesito espiritual. Romanos 5 e João 3, porque Cristo amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu filho. Deus amou o mundo, né, de tal maneira que entregou seu filho. O ensino da maçonaria, então vemos o quê? Ensino da Bíblia, né, de Deus. Cristo é o pagamento dos nossos pecados pelo sangue. Somos salvos pela fé em Cristo, não no homem, não no que nos dizem, mas no que a Bíblia ensina. E a maçonaria, o próprio processo de adesão requer que os cristãos, né, ignorem a exclusividade de Jesus como Senhor e Salvador. De acordo com a maçonaria, uma pessoa vai ser salva e ir para o céu como resultado de suas obras e autoaperfeiçoamento. Então, quando fala que é autoaperfeiçoamento, o que? Cogita para evolucionismo, porque Deus, ele é criacionista e trabalha com criacionismo, que ele faz. Então tem essa questão de ser aperfeiçoado por si só. Não são boas obras que te salvam. O que te salva é você crer em Cristo, nas obras que ele fez e fazer o que ele manda pelo batismo do Espírito Santo. Porque sem Cristo nada podeis fazer. E nós somos ensinados por homens. Não, você é discipulado por um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ou mulher, no caso para as mulheres, né? E aquilo que Deus direcionar e soprar. A Bíblia, a inspiração sobrenatural e plenária das Escrituras, são inerrantes e seus ensinamentos e autoridades são absolutos, supremos e finais. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O ensino da maçonaria, a Bíblia é apenas um dos vários, olha para você ver a questão do engano aqui operando, ó. Um dos vários volumes da lei sagrada, todos os quais são considerados igualmente importantes. A Bíblia é um livro importante apenas no que diz respeito aos cristãos, assim como o Alcorão é importante para o muçulmano. A Bíblia não é considerada exclusiva palavra de Deus, nem considerada a única revelação de Deus de si mesmo para a humanidade. Ou seja, apenas uma de muitas fontes religiosas. Eu vou só parar um pouquinho, queridos. Então, olha o que eles pensam a respeito da palavra. Eles acham que é apenas um livro. Só que Cristo deixou a palavra. Não é apenas um livro, é absoluto. Conhecereis o que é a verdade, a Bíblia. E ela vai te libertar. Deus vai te libertar. Então, aqueles o quê? Confundem a mente dos incautos. Aqueles que não firmaram as estacas. Isaías 54. O que é firmar a estaca? Firmar a sua vida em Cristo. Quando você tem uma vida firme em Jesus, você não é enganado por qualquer um. Você não anda dissoluto, com medo. Você tem propósito, firmeza. Amém? Isso é muito sério. A doutrina de Deus. Há um só Deus. Os vários nomes de Deus referem-se ao Deus de Israel e revelam certos atributos de Deus. Adorar outros deuses ou clamar por outra divindade é o quê? Idolatria. Então vamos ver idolatria aqui também, queridos. Paulo falou sobre a idolatria como um pecado abominável. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14.
E João disse que os idólatras perecerão no inferno. Apocalipse 21, verso 8. E isso é sério, queridos, porque o Espírito que em nós habita testifica. Deus abomina a idolatria. Amados, o Senhor já é o segundo dia. Ontem Deus falou comigo, que eu postei aqui na comunidade. Amém? Porque eu não estou aqui para agradar pessoas. Amém, queridos? Quando você firma a estaca em Cristo, você não tem medo. Porque o amor lança fora o medo. Quanto mais você se aperfeiçoar na verdade, menos você terá medo. Mais convicção, mais revelação, mais visão, mais graça de Deus. Você vai sentir mais abraçado por Deus e mais rejeitado pelo mundo. Quanto mais você agrada a Deus, mais o mundo te rejeita. Só que aquele que Deus chamou é fiel. Amém? Então, é muito sério. A maçonaria. Todos os membros devem acreditar em uma divindade. Diferentes religiões. Olha para você ver. A nova era cogita para o governo do anticristo, sistema da besta, que já opera nos filhos da iniquidade. Reconhece o mesmo Deus, apenas o chama de diferentes nomes. A maçonaria convida pessoas de todas as religiões a crer que, mesmo se usarem nomes diferentes para o ser, sem o nome, sem ser um nome de uma centena de nomes, estão ainda orando ao único Deus e Pai de todos. Não, queridos, Deus, Ele quer exclusivamente que o sirvamos. Ele fala, Isaías 42, verso 8, confirme lá, o meu louvor não darei a outros. Imagem de escultura. A escultura não é a imagem só ali de santos. A imagem de escultura é o formato Rabash, Relanasorá, da igreja. Deus levou Ezequiel, capítulo 40, Deus capítulos 40, 41, 42 até 49, a formação do templo. Quando você medita em Apocalipse 21, como é o templo do Senhor, conheça a Deus, tenha sede com toda a sua alma, com todo o seu ser. Então, queridos, muitas vezes o inimigo ele faz de tudo, porque ele é um ser inteligente, mais que o ser humano. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar na verdade, para não ser enganado. Amém? Então, é muito sério. Às vezes você está numa igreja que é um formato de a própria escultura. E Deus não está ali, não. Deus se fala, eu não dou a minha glória para imagens esculpidas. Idolatria, primeiro mandamento, não terá outros deuses. Não é só no coração, mas por fora também. E primeiro, Deus ele fala primeiro por fora, mais do que por dentro. No quesito de imagens. Deus não quer imagens, porque as imagens, amados, é a abominação para os olhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não vou continuar lendo isso aqui, né? Porque a maçonaria já deixou claro que ela é da nova era, da religião do anticristo. Amém? O sistema da besta que vai enganar muitos, porque Jesus fala em Mateus 24 que só aquele que perseverar até o fim será aceito. Perseverar o quê? Também na palavra de Deus, na Bíblia. Então, queridos, muitos são enganados. Por isso que quando veio o dilúvio, que foi o juízo de Deus na terra, que Noé, ele pregou 120 anos, né? Cento e tantos anos. Só 8 entrou, só a família dele foi salva, né? Porque Deus, ele se preocupa com os seus. Ele se preocupa com aqueles que são sinceros e andam na retidão, na justiça dele. Não é a multidão que foi salva. Poucos, por isso que poucos vão entrar no céu. Por isso que o caminho é estreito, queridos. É difícil encontrar uma pérola de valor. É muito difícil. A Bíblia é a pedra de valor. Jesus pode te salvar disso, das heresias. Jesus te chama hoje. Eu demorei 4 anos para entender isso na vida sentimental.
firma a sua estaca. Mas se você firmar hoje, melhor. Ninguém, queridos, vence uma guerra se não passar luta. Se não for ferido, lapidado no processo. Amém? O processo, ele dói. É como dores de parto. Deus quer nos aperfeiçoar. Amém? Vou mostrar alguns símbolos e vou comentar. Então, pessoal, vou começar por essa imagem que vocês podem ver aí, né? Fernanda Brum, né? O formato aqui que ela tá assim, ó. Vocês podem ver aí a posição piramidal, né? A MK, ela é uma empresa maçônica, né? Ela é gospel, só que, infelizmente, o gospel está contaminado pelo mundo, né? Infelizmente, então vocês podem ver aí o formato, né? Ela tá primeiro colocando um Deus na frente de Deus, né? Que o corpo, ele é uma forma de nós prestarmos adoração a Deus, por isso que existe a questão da modéstia. Então, muitas vezes, né? Só que infelizmente tem religiões que pesam isso, né? Como uma doutrina, né? Que acaba levando as pessoas ao engano, a questão das vestes. Só que Deus fala modéstia. Só que a forma que nós estamos no lugar, né, invocando o Senhor, é muito sério. Uma coisa que Deus tem me ensinado, por exemplo, um louvor. Quando você louva com os pés no chão, você está prestando adoração a Deus, né? Quando você clama o nome de Jesus. Então é muito sério, queridos, não é simplesmente, né? Ah, Márcia, você está julgando. Eu não estou julgando. É na reta de justiça se eu estiver julgando. Porque Deus nos chamou para isso. Para ser corajoso na palavra dele, defender a palavra dele, porque o mundo odiou a palavra, o mundo odeia as coisas de Deus. Eles falam de Deus, só que Deus fala: quando me conhecerdes, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar o que? De todo o seu entendimento, a sua alma, que é o seu coração. Então tem que ser amados com muita força. Amém? O reino é conquistado à força, com o seu entendimento, pedindo o Espírito Santo o tempo todo à frente. Então vocês podem ver aí. Outro símbolo. O símbolo aí, amados, do dragão, né? E da cobra também, que em alguns estudos que mordem, né? Que morde o seu próprio rabo, uma coisa assim. Né? Desculpa qualquer palavra esdrúxula aqui. Então, aqui tem até um versículo que eu peguei isso daqui de Ezequiel não, eu peguei da internet, né? Ezequiel 28, perfeito era nos seus caminhos aqui, ó, tá falando do dragão, né, Satanás, desde o dia que foste criado, né? Até que se achou o quê? Iniquidade que é pecado, né? É rebeldia contra o Senhor. Então, aqui fala, né? Não existe eternidade sem Deus, né? Então, esse é um símbolo, né? Da nova era. Vocês observem aí a Fernanda Brum. Ela é uma pessoa pública, eu estou falando do estudo aqui do símbolo, não estou citando pessoa e nada, porque eu estou fazendo dentro da ética, né? Ó, o símbolo aí, né? A pirâmide, ela formando a pirâmide, essa nova era, né? Ela está invocando uma nova era, o governo do anticristo, que são várias religiões, ecumenismo, né? Isso fala o Papa, né, de Roma, fala muito sobre isso, ecumenismo, né, várias religiões. Vocês quando se estuda acordos de paz, né, na verdade uma falsa paz, vocês observem que ele já tem feito isso, trazido isso para gerações, né, para os povos, né? Porque é muito fácil com conhecimento você dominar pessoas, povos. Entendem? Então, queridos, é sério isso. Muitas pessoas estão caminhando para o sistema. Quando a gente presta culto a um Deus, você está invocando as coisas que virão. Amém? Deixa eu ver o tempo. Olha aí, essa capa, ela é fortíssima do Diante do Trono, né? Aí marca rei, só que esse rei aqui, ó, olha o meio aqui, ó. Vocês podem ver a coroa
entre essa coroa é como se fosse 2 olhos, né? Essa ponta para baixo do é como se fosse o queixo, né? Aí, ó, de Bafomé, que é o deus Apolion lá, Abaddon do abismo, eu citei de Apocalipse 9:11 ou 11:9, né? Vice-versa, um dos dois, tá, queridos? Depois vocês confirmem na Bíblia. Então, vocês veem aí, né, as pontas, né, tanto da pirâmide, né, que forma o bode. É muito sério, eles estão primeiro prestando uma homenagem a um deus. Aí eu tenho até análise no canal, né, se eu não me engano, a série Apocalipse, que fala sobre isso daí, ó. Na capa do CD Diante do Trono, né? O Deus desse século, né, que cegou o entendimento dos incrédulos. O que é incrédulos, né? Incautos. O coração está endurecido. Não recebeu a promessa ainda de Ezequiel 36:26, que é um coração de carne. Precisamos pedir, orar, clamar por um coração de carne, queridos, para tirar toda a capa de religião, para tirar todo o olhar perverso e colocar um olhar como pomba, que está lá em Cantares capítulo 2, um olhar que inocente para as coisas de Deus. Agora o mundo desvia dele. Amém? Esse símbolo aí também, ó, capa da Bíblia, né, de púlpito da CCB, né, Igreja Congregação Cristã do Brasil. Sei que tem pessoas aqui que fazem parte dessa religião, mas eu não peço para sair do canal. Amém? Tem pessoas católicas também, só que eu peço o seguinte, que Deus dê um coração de carne para você enxergar. Amém? A minha luta, queridos, não é contra pessoas, nem religião. A minha luta é contra potestades, forças da maldade nas regiões celestiais. Amém? Pessoas, Deus já me falou, eu amo, eu devo amar, respeitar. Amém? Isso que eu devo fazer, amar, respeitar as pessoas. Só que a Bíblia me fala para refutar o engano, para refutar a loucura e a idolatria. Aí o símbolo do bode. Amém? Eu vou colocar o versículo para a gente meditar depois. Estou acabando o vídeo também, queridos. Vamos ver se tem mais. Olha o símbolo aí da capa do André Valadão. A nova era, né? Aliança. Lembra lá dos dias de Noé? Por que aliança aí? O símbolo, né, da bandeira aí, nesse caso, que ele apoia, a Igreja Alagoinha, ela aderiu a isso, o quê? A bandeira LGBTQI mais WYZ, lá. Tá, queridos? Zombar o quê? Das coisas erradas que o quê? Querem, porque eles zombam da gente, do que? Da fé. Eles zombam da nossa fé. Eles zombam. Amém? E olha que eu tô sendo ética. Olha para você ver, aliança que eles fizeram com as trevas no mundo espiritual. Amém? Eu repreendo desde já, em nome de Jesus, todo o levante das trevas, todo o engano da serpente, toda seta embaraçada, caia por terra agora, em nome de Jesus. Olha para você ver, a Igreja Batista da Lagoinha, os seus líderes têm apoiado a Agenda 2030, que fala da igualdade de gênero, que fala dessa aliança que pegaram e roubaram a bandeira, né, na verdade, do amor, que é a aliança que Deus firmou com Noé, que na verdade é com o povo de Deus, não tem a ver com o mundo, porque eles deturparam a família, o valor da família, e tem deturpado, né, as leis que está cumprindo a profecia de Daniel capítulo 7, né, versos 21 em diante. Então, queridos, né, a Lagoinha, ela tem aderido a essa causa, né? Vocês podem ver pela pastora, deixa eu ver, que eles elegeram há pouco tempo, Priscila Coelho, se eu não me engano. Eu tenho aqui, eu falo e refuto, tá nessa playlist, Seitas e Heresias. Isso daí, queridos, a Igreja Universal, né, como sempre, né, tinha que ser. O símbolo aí, triângulo, né, da maçonaria, naquele
entre os cantores, né, da mídia secular, inclusive Gustavo Lima, a casa dele tem esse formato aí também, dessa pirâmide. Vocês podem pesquisar lá, casa do Gustavo Lima. Tem 2 T. Esses 2 T no nome dele, queridos, tem a ver com a aliança, com a maçonaria e com esse Deus aí, né? Bafomé, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Olha para você ver. Jesus Cristo é o Senhor. Arquitetura, eles falam do arquiteto, né? O arquiteto do universo, né? Fala de Deus. Mas esse Deus não é o Deus vivo. Não é o Deus de toda a terra, não é o Deus da provisão, porque o nosso Deus é vivo e é o Deus que não usa de recursos terrenos, nem filosofia, nem matemática. Não, queridos, sabe por que você fala isso? Porque eu também, queridos, eu estudo geometria matemática. Só que é para a glória de Deus, porque Deus falou, tudo volta para mim, tudo vem de mim e volta para Ele, de mim, o próprio Deus. Ele fala na palavra. Olha aí. Igreja Universal. Edir Macedo, ele tem... assim, gente, é uma loucura. O Templo de Salomão, aquilo é uma blasfêmia no mundo espiritual. Contra Deus, aquela igreja em São Paulo. Eu tenho aqui estudo também na playlist sobre a Igreja Universal. Amém? Aí... fala que eles usam o nome de Deus, eles prostituem o nome do Senhor no mundo espiritual. Porque a vida ela é espiritual. Olha aí, a loja maçônica. Fraternidade, igualzinho. Ó, aí, a mesma coisa. Tem diferença, não? Tem. Isso daí é uma escultura. O Espírito Santo mostra, queridos, ele mostra. Ah, Márcia, que desespero. Não, Deus está mostrando, está diante dos nossos olhos. Quem tem ouvidos, ouça. E quem tem olhos, veja o que Deus está revelando. Olha para vocês ver, queridos. Igualzinho. Esse símbolo aqui, o G, ele tem em uma das camisas do André Valadão. Eles estão adorando deuses. Olha o símbolo da pirâmide. É muito sério. Não dá, queridos, para brincar de ser crente. E a Igreja Congregação Cristã do Brasil também, queridos. As maiores. Tem pessoas que vão me odiar para sempre, queridos. Eu sei disso por causa do espírito do engano que opera. Mas se vocês, amados, tiver uma visão, vocês não vão me odiar, porque o coração tem que ser quebrantado. Vocês vão me amar em Cristo se vocês receberem o que Deus está falando hoje. Porque agora vocês não entendem, mas vão entender futuramente. Olha a pirâmide, queridos. Olha a pirâmide. Escultura, adoração no mundo espiritual. Olha, isso daqui é muito interessante, porque os arcos pontiagudos, né? Isso tem a ver com a arquitetura, com a geometria, matemática e a arte. Eu falo por experiência, porque eu sou formada como professora de artes visuais. Então, nós analisamos muitos desenhos. Então, vocês veem, queridos, os três, né? As três partes, né? O inimigo sempre quer, de alguma forma, tentar imitar Deus, porque ele não tem criatividade. Então, esses arcos aqui, né? A origem desses arcos é o quê? O que é arco? O que é círculo no mundo espiritual? Sincronia. No mundo espiritual, na maçonaria, né? Principalmente, tem um círculo, eu esqueci o nome, eles gostam disso, porque eles gostam de imitar Deus, né? O inimigo, ele gosta disso. A questão da sincronia, um ciclo de 10 anos. Artistas que fazem pactos no mundo espiritual, geralmente os rituais duram
10 anos e depois terminam, que é o sucesso, né? Ou se não, se eles não cumprirem, né? Igual aconteceu também nesse caso da Marília Mendonça, quando eles não renovam o pacto, eles podem ser mortos. Então, é um ciclo. Na Bíblia existem ciclos, os arcos, né? Só que arcos de Deus também, que é aliança, arco-íris, né? Gênesis capítulo 7, se eu não me engano, que Deus faz aliança. Ezequiel capítulo 1 fala da sincronia das rodas. Amém? Deus, ele trabalha com sincronia, com rodas, 4 ventos, 4 estações, né? Estamos adentrando a primavera e o verão. Deus vai trazer colheita nesse tempo, né? Assim como está escrito, né? Que Deus, ele trouxe Samuel para... Nesse Samuel, o filho da promessa, né? Para Sara, foi na primavera. Então, queridos, é muito sério atentar a isso, o triângulo, né? Que é 3 partes, né? É muito sério. Amém? Eu repito assim, mas é para entrar no entendimento. São palavras-chave que vai entrar no entendimento. Vamos ver mais aqui. Isso também tem muito na Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela tem, né, principalmente em Roma, aliança com a nova era. E para finalizar, isso daí é de uma igreja católica, né? Se eu não me engano, em Roma também, algum país da Europa, queridos, porque eu não peguei a fonte profundamente, mas estudando isso aí, né? Os pontilhados que a gente viu, não os pontilhados não, como acabamos de ver. Olha aí, o símbolo da pirâmide, o olho que tudo vê, né? Que é o arquiteto deles, né? Esse deus da maçonaria. Vocês podem ver 2 anjos aí, né? Se prostrando, os anjos ao redor. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí tem 5 pontas. Eles gostam muito de números ímpares, né? Porque números ímpares também na Bíblia se referem a números proféticos, né? Igual o governo do anticristo, 3 anos e meio. Deixa eu citar, ímpar, né, único, né, no caso, nós que cremos no único Deus, número 1 é um número ímpar, então eles gostam muito disso, né, anjos, né, só que esses anjos aí, queridos, na verdade, né, são anjos caídos, né, potestades. O que são anjos caídos? Potestades nas regiões celestiais, que não é da terra, e que é um governo mais alto, assim, mais poderoso, que somente quando Deus envia o anjo dele é que vence, que opera nos filhos da iniquidade, principalmente ali, né, no planalto, né, cargos de poder, homens que estão no topo do mundo. Geralmente essas potestades, eu falo com o coração queimando, porque eu creio que o Espírito Santo está falando aqui, que regem esses reis do mundo, reis da terra, né, que trabalham para o governo do anticristo e a nova era. Isso tem na Igreja Católica também. Amém? Porque as igrejas evangélicas são filhas da Igreja Católica. Essas filhas, queridos, quem são as filhas da Igreja Católica? As evangélicas que eu acabei de citar aí, principalmente. Então é muito sério. Então os símbolos maçônicos, né, adentrou na igreja. Virou escultura. A escultura, não pode adorar. Aí Satanás usou outra estratégia. A estratégia é só as imagens ali, né, de santo, né, Nossa Senhora, padroeira, etc. Respeito. Mas a Bíblia fala que ele é contra. Ele é contra. Isaías 42, lê lá. Deus não está recebendo a adoração de uma pessoa que está em templos em formato de escultura e que usa esculturas nos seus templos. Agora, os sinceros, na palavra, não vai ficar ali muito tempo não, porque eu não fiquei. Porque a idolatria ao gospel, onde eu estava, era muito grande. Amém, queridos? Então, eu quero encerrar aqui, né? Vou ler a palavra aqui. Vou pausar e vou ler sobre isso aí, o Deus desse aí que está na Bíblia, esse Deus arquitetônico aí que ele cita. Do arquiteto do universo, né, que eles citam. Apocalipse capítulo 9, verso 11. Tinha sobre si como rei o anjo do abismo. Anjo do abismo aqui, queridos, tem a ver com potestade da maldade, né? Nas regiões celestiais, que a gente não tem força para lutar com eles. Nós temos que orar para Deus enviar anjos, arcanjo, né? Miguel, Gabriel, para lutar contra ele, que é muito sério. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion.
é um Deus também que lança setas ao meio-dia. Salmo 91. Salmo 91 é uma arma de guerra, uma oração de guerra contra esse Deus aí do abismo também, tá? Então vocês devem orar Salmo 91, meio-dia, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, que vai o quê? Proteger a sua mente. Então, queridos, o conhecimento de Deus, ele além de libertar, vai te proteger e vai te livrar de espíritos imundos, demônios que lança seta, que é lançado em todo mundo, imoralidade sexual, prostituição, né, adoração a outros deuses. Quanto mais você aprofundar na palavra, mais livre você vai estar desses deuses, porque você vai vencendo esses obstáculos, porque a vida ela é espiritual e ela é guerra. Porque a gente está aqui, mas a paz que excede todo o entendimento, que é a sua alma, que vive na sua alma, ela vem guerra também. E a guerra ela geralmente ocorre o quê? Território exterior querendo entrar para dentro, amém? Então, esse é o anjo do abismo que eles adoram, né? O bode lá que tem na maçonaria. Então, queridos, eu encerro aqui, amém? Eu encerro esse estudo, né, sobre os símbolos maçônicos nas igrejas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, comente e compartilhe. Deus abençoe.